Já é um período bom para treinar, para preparar o jogador, condicionado melhor. E quem sabe, se não nesse jogo, no jogo próximo ele possa começar jogando. E aí é fazer o time funcionar. Ele melhorar um pouco no jogo sem bola, eu acho que é uma necessidade para o bem do próprio Pedro como atleta. E também criar mecanismos dentro do time que outros jogadores compensem essa deficiência que o Pedro tem, porque o Pedro compensa a deficiência dos seus colegas, sabe em quê? Fazendo gol, finalizando. Uma coisa compensa a outra. O André é o artilheiro, eu não sei fazer gol, eu tenho dificuldade em fazer gol. Eu vou correr pelo André, porque ele vai fazer os gols que eu não consigo fazer. Eu sei que é um raciocínio que parece simplista, mas é assim. É assim. E como fazer essa máquina funcionar? É o trabalho dele. É o trabalho dele. Amanhã, se o Felipe Luís for para a Europa, todo mundo especula que ele vai para a Europa, alguém acha que ele vai chegar treinando o Real Madrid? Não, ele vai nem o Atlético. Só se, sei lá, o Simeone foi embora, que é difícil, né? E de repente eles cismarem com o Felipe Luís. Mas não existe nada nesse sentido. A tendência, o mais provável, seria ele começar num time pequeno. Ele vai fazer o quê? Não, quero contratação e tal. Não, ele vai trabalhar com os atletas que ele tiver. E vai ter que se adequar àquilo. Porque essa é a realidade do futebol. Né? Só em seleções com gerações fantásticas de jogadores ótimos, o técnico escolhe um cardápio farto e ele escolhe quem vai jogar. Os técnicos têm que sempre se adequar àquilo que ele tem em mãos. E o que ele tem em mãos é muito bom, hein? Para a realidade do futebol brasileiro. E outra coisa que eu acho, já que tiveram a oportunidade de ver o Harry Kane no estádio, se o Pedro prestou atenção, ele viu assim, o que pode ser um modelo do que ele poderia ser, né? Acho que ele não vai ser, porque ele está muito acima. Mas ele pode se inspirar em jogadores como o inglês para melhorar o seu futebol, melhorar a sua ter mais predicados naquilo que ele ainda não é tão bom. Agora, para o nosso futebol, tudo da América do Sul, cara, o Pedro sobra. É absurdo não tê-lo, não pensar nele. E quando eu trouxe a informação que Pedro, também foi eu que trouxe, Pedro é Arrascaeta, não jogariam juntos muitas vezes, não foi uma opinião, foi uma informação, e está acontecendo. E está acontecendo. Está acontecendo. Ou não está? Está acontecendo, não é de hoje. Não é de hoje. Vem de tempos atrás aí. Eu antecipei isso, falei, não vão jogar muitas vezes juntos. E não estão jogando. Isso é informação. Do Júlio Miguel Neto, que quem inclusive trouxe a primeira informação envolvendo a desistência do Flamengo em Mike Johnston, o jogador irlandês, o atacante irlandês que já tinha passagem emitida para chegar ao Rio de Janeiro nessa terça-feira. Pois bem, vamos lá, fui apurar essa informação, repito, publicada primeiro pelo jornalista Júlio Miguel Neto. E de fato o Flamengo desistiu da chegada desse jogador, como vocês já podem ter visto aí nas outras redes sociais que eu publiquei no Twitter, no Instagram. E eu vou trazer para vocês aqui tudo que eu tenho de informação, depois eu posso até dar a minha opinião, mas são várias informações. Vamos lá. O que eu apurei sobre a desistência do Flamengo na contratação de Mickey Johnston? 2 pontos. O departamento médico do clube, do Flamengo, obviamente, após a análise dos laudos médicos do jogador, sugeriu que a contratação não fosse feita. Nesses exames, avaliaram que o atacante tem um histórico de lesão que chama atenção, como cirurgia em joelho e contusão na coluna também. Entenderam também que ele jogou poucas partidas nas temporadas passadas. O número de minutos do irlandês é inferior de De La Cruz, por exemplo, que é um jogador que sofre com problemas físicos nos últimos anos. Com isso, ficou a dúvida se Mike Johnston aguentaria o ritmo do calendário brasileiro. O presidente BAP, diante do cenário, vetou a contratação porque entendeu que não valeria investimento, cerca de 35 milhões de reais por um atleta para compor elenco. E aí eu fui apurar como foi essa reunião do BAP com o departamento médico. E eu descobri o seguinte: o BAP vetou a contratação do atacante porque o processo de avaliação do atleta, junto com o departamento médico, apontou que ele está apto a jogar 1.800 minutos por ano. O entendimento interno é que se o atleta não pode jogar 4.000 minutos por ano, não se ajusta às expectativas de curto prazo do Flamengo. Com isso, o BAP entendeu que o departamento médico está certo. Vamos lá. José Boto foi pego de surpresa. A contratação estava fechada, o jogador tinha uma passagem emitida para viajar ao Rio de Janeiro e chegar aqui no Rio de Janeiro 5 horas da manhã, essa passagem já estava comprada nas mãos do atleta. Tudo documento trocado, tudo muito bem encaminhado para o jogador assinar o contrato dele de 4 anos com o Flamengo. O BAP
após a análise do departamento médico, isso é apuração no Flamengo, tá? Prestem atenção, é apuração no Flamengo, ouvindo as pessoas do Flamengo. O BAP vetou a contratação por conta disso, após a análise do departamento médico, por entender que o jogador seria um alto investimento para compor elenco e com risco de jogar pouco. Beleza. Mas a situação com o Boto foi horrível, porque o Boto queria contratar o jogador. O Boto contratou o jogador, na verdade, só não tinha assinado ainda. Então ficou uma situação extremamente inconfortável internamente, porque o Boto não gostou dessa situação. Inclusive o Boto quer conversar com o BAP pessoalmente para falar sobre isso, porque para entender melhor se vai ser sempre assim, se confia nele ou não. Isso são pessoas do Flamengo me falando. Eu não consigo ter contato com o Boto, não tem como eu dizer para vocês, o Boto me disse que está com certeza insatisfeito. Não tem como eu saber disso, porque o Boto não me falou, mas as pessoas que estão no dia a dia do Flamengo falam, Vene, ficou uma situação extremamente desconfortável para o Boto, porque o Boto foi pego de surpresa. O BAP, entre aspas, chegou e falou, não, cara, passou por cima de tudo, falou, não vamos contratar esse atleta após uma análise do departamento médico e uma sugestão do departamento médico. E o jogador, o Mike Johnson, também ficou extremamente desconfortável, porque eu vi pessoas do lado do jogador. O jogador foi pego de surpresa, estava extremamente animado, motivado para vestir a camisa do Flamengo. As informações que saíram aí através de alguns veículos é que o Flamengo desistiu por conta da repercussão negativa. Eu não tenho essa informação. Seria leviano da minha parte eu afirmar para vocês que eu apurei isso. Agora, eu não duvido que isso possa ter pesado, sim, na decisão do BAP. Será que se fosse um jogador que a torcida do Flamengo estivesse extremamente animada, contente, a favor da contratação, teria esse veto por conta do risco de minutagem do atleta? Não sei. Fica a dúvida, fica incógnita. E repito, gente, seria uma postura ridícula da minha parte e até uma falta de caráter da minha parte se eu chegasse com certeza, falasse, não, se fosse um jogador que a torcida quisesse a contratação, o BAP com certeza aprovaria. Não tem como eu falar isso. Então, por isso que eu estou falando para vocês. Isso é a informação que eu tenho. E, gente, eu não preciso mostrar print, né? Pelo amor de Deus. Agora, se vocês me questionarem, perguntarem, Vene, qual é a sua opinião? Eu acho que a repercussão negativa em cima de um atacante com baixo número de gols na carreira e um atacante que não sabe finalizar, como todo mundo disse aí, todo mundo que fez uma análise, eu conversei com várias pessoas, trouxe matéria, trouxe vídeo aqui para vocês, um atacante que não sabe finalizar, é óbvio que a repercussão negativa pesou sim na minha visão. E aí eu faço outro questionamento, gente, olha só, igual esse Mike Johnston, não tem na categoria de base do Flamengo, não tem numa Série A do futebol brasileiro, não tem numa Série B do futebol brasileiro. Por quê? Não seria um investimento menor? 35 milhões de reais, você na Série B, você acha um jogador igual a ele, por um valor bem menor, é pelo menos o que eu acho. Só que, vou dar a minha opinião também, você não contratar um jogador por conta da repercussão negativa é pior do que você contratar e o jogador não dar certo. Sabe por quê? Porque isso mostra que você não tem convicção no seu trabalho. Você tomar decisão por conta de repercussão em rede social, eu sou totalmente contra esse tipo de postura. E eu falo isso há muito tempo. No Flamengo a gente tem casos, vários casos. A renovação do Rodinei, na época, eu critiquei que a diretoria na ocasião não renovou, não assinou, porque o papel foi trocado e o jogador confirma isso. Não assinou por conta da repercussão negativa na ocasião. O Andrés Pereira, na ocasião, também não foi contratado de maneira definitiva por conta da repercussão. Tem outras situações aí, cara, num passado recente. Nesse caso, mostra que não tem convicção. E o José Boto, ele disse quando ele chegou ao Flamengo, nós não vamos tomar decisões baseadas em rede social, o que a torcida pensa, nós temos as nossas convicções. Teoricamente, se o BAP tivesse tomado essa decisão por conta da repercussão, seria horrível, mas eu prefiro
acreditar no que eu estou ouvindo de várias pessoas do Flamengo, que foi por conta da análise do departamento médico. Eu prefiro acreditar nisso, porque acreditar que deixou de contratar por conta de uma repercussão em rede social, para mim, é antiprofissionalismo total, é falta de convicção no seu trabalho, e eu acho isso horrível. Horrível, é muito fácil administrar desse jeito. Você joga um nome em rede social, vê se a torcida aprova, contrata. Ah não, se reprova, contrata. Eu sei de gente que faz isso, dirigente. Eu sei de dirigente que faz isso. Não gosto, não acho bacana, não acho profissional. Agora, internamente no Flamengo a situação está estranha. Está estranha. Inclusive a informação que eu tenho é que todas as operações nesse momento estão paralisadas até que José Boto converse com o BAP. Isso vale para o Carrascal, jogador que estava em negociação, e para outros atletas aí que o Flamengo poderia tentar a contratação ou até mesmo renovação de contrato. A situação do Varela é diferente, que é um negócio que o empresário já está vindo ao Rio de Janeiro nesse final de semana, ao que parece, para poder acertar tudo aí com o Flamengo. Enfim, então é o que eu falo, cara, assim, de algumas horas para trás e agora o negócio já mudou tudo. O Mike não vem mais, o Carrascal, situação travada. Agora é esperar. O Vitor Hugo, por exemplo, um jogador que estava indo para o Famalicão, pode não ir mais também. O Flamengo está disposto a dar um salto de qualidade em seu elenco e estuda uma investida de impacto no mercado internacional. O nome da vez é o do volante argentino Rodrigo de Paul, de 31 anos, atualmente no Atlético de Madrid. Campeão mundial com a seleção da Argentina e peça-chave do clube espanhol, o meio-campista está no radar da diretoria rubro-negra para reforçar o elenco na sequência da temporada. Fontes ligadas à negociação indicam que o Atlético de Madrid já sinalizou que está aberto a conversas. A diretoria colchonera teria estipulado um valor mínimo para liberar o camisa 5, 16 milhões de euros, cerca de 96 milhões na cotação atual. A quantia é considerada alta, mas não fora dos padrões do Flamengo, que já protagonizou grandes investimentos nos últimos anos. Rodrigo de Paul é visto internamente como um reforço de alto impacto, tanto pelo desempenho esportivo quanto pelo apelo de imagem. Com passagens de destaque pela Udinese, Valencia e Atlético de Madrid, o argentino soma ainda um papel de liderança na seleção que conquistou a Copa do Mundo no Catar. Segundo apurou a reportagem, representantes ligados ao clube carioca já fizeram os primeiros contatos para entender a situação contratual do jogador e abrir caminho para um eventual avanço nas tratativas. O staff do volante recebeu com interesse a sondagem e não descarta uma transferência ao futebol sul-americano, desde que o projeto esportivo seja compatível com suas ambições. A diretoria do Flamengo, por sua vez, encara a possível chegada de Paul como estratégica e segue avaliando os impactos financeiros da operação. A movimentação tem potencial para se tornar uma das maiores da história do futebol brasileiro, tanto em valor de transferência quanto em repercussão. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Rodrigo de Paul será uma boa contratação? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar todas as atualizações do Mengão. Saudações rubro-negras!